Amém. Bom dia, meus irmãos. Quantos aqui tiveram a vida mudada por Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o motivo de estarmos aqui nessa manhã. Nós não nos tornamos religiosos, nós nos tornamos seguidores de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, meus queridos irmãos, para a nossa primeira leitura nessa manhã. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Quero também cumprimentar aqueles que nos assistem aí pelo YouTube. Deus abençoe a vida de todos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós vamos ler novamente todo o capítulo. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seus corpos a Deus, por causa de tudo o que Ele fez por vocês, e que isso seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se você for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se o seu dom for de contribuir, dê com generosidade. Se for de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for de demonstrar misericórdia, pratique-o com grande alegria. Ame as pessoas sem qualquer fingimento. Odeiem tudo aquilo que é mal. Apeguem-se firmemente àquilo que é bom. Amem-se com o amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com alegria. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e jamais deixem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoe aqueles que perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegre-se com aqueles que se alegram e chorem com aqueles que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que vocês sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos.
No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Mas pelo contrário, se o teu inimigo estiver com fome, dá-lhe de comer. Se estiver com sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Amém, glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos, entregando ao Senhor o nosso culto. Ó Senhor, nosso Deus bendito, Pai de amor, obrigado pela Tua doce presença que já desfrutamos entre nós. Obrigado pela alegria que nós temos de pertencer ao Senhor. Ó Deus, nessa manhã nós nos aproximamos diante de Ti com o nosso coração aberto, com a nossa mente aberta, com o nosso profundo desejo, Senhor, de ouvir a Tua voz e também com o desejo que o Senhor ouça a nossa voz. Fala conosco hoje, Senhor, por meio do Teu Espírito, nos louvores que iremos te entoar, na reflexão que iremos fazer em torno da Tua palavra, que em tudo, Senhor, o Teu nome e somente o Teu nome se torne visível, que somente o Senhor seja glorificado entre nós. Pai, abra as janelas do céu sobre a Tua igreja nessa manhã, trazendo consolo àqueles que precisam do Teu consolo, trazendo alegria para os corações entristecidos, Senhor, renovando o ânimo para aqueles irmãos que precisam do Teu encorajamento. Ó Pai, que a Tua graça e a Tua bondade e misericórdia esteja presente entre nós hoje. Oração que nós te fazemos e oramos assim no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Vamos aos nossos avisos. Nosso irmão Eudes hoje está em casa, descansando um pouquinho, e hoje eu vou tentar mais uma vez aqui substituí-lo, né? Nossos avisos, como o irmão Eudes sempre fala, são os de sempre, né? Nós vamos dar ênfase a alguns deles. O primeiro sobre o nosso GO. Antes era GV, mas agora é GO, porque é o nosso grupo online, que tem acontecido toda segunda, quarta e sexta-feira, às 20 horas da noite, pelo aplicativo Teams. E tem sido um tempo muito gostoso, né, Vilma? Onde Deus tem derramado a sua graça, Deus tem ouvido as nossas orações, nós temos experimentado também as respostas das nossas orações também. Deus tem sido muito bom. Então, se você puder participar conosco, vai ser uma grande alegria receber você, tá certo? Se você não tem inscrição lá, não recebe o link, pode procurar a irmã Vilma no final do culto, a gente vai ter alegria enorme de incluir você, tá certo? Então, salve essa data, segunda, quarta e sexta, o nosso GO. Nós temos aí nossas atitudes sociais. Nossa cesta está literalmente vazia hoje, graças a Deus por isso. Essa semana nós socorremos muitas pessoas com necessidade. Isso é um privilégio para a gente, não é? E o pastor Levi também levou uma cesta na casa da irmã Clélia também, que já passou para as mãos das pessoas necessitadas também. Irmãos, é uma grande alegria poder dar, não é? Então, se você também tiver uma oferta para contribuir, não apenas de alimento, mas às vezes até uma oferta voluntária específica, porque às vezes o irmão tem comida sobre a mesa, não é? Mas às vezes está com dificuldade de pagar uma conta de luz, uma conta de água, não é? E aí a casa escura e sem água fica ruim, não é? E a igreja precisa estar presente nesses momentos também na vida da igreja. Irmãos, aqui um parêntese, né? Louvado seja Deus, porque nós estamos presentes. Deus tem nos dado os recursos, Deus tem nos dado a capacitação, Deus tem nos dado as pessoas, mas, sobretudo, Deus tem nos dado esse coração. Deus tem criado esse coração no meio da igreja, esse coração generoso, e isso é fruto da bondade de Deus. Os irmãos não têm ideia de como eu fico feliz quando eu vejo todas as demandas chegando para a gente e sendo supridas.
Muitas, inclusive, não passam nem pelo caixa da igreja. Às vezes algum irmão fala assim, pastor, surge uma demanda nesse nível, e eu falo, nossa, e agora nós temos que agir? Não, pastor, eu já agi, nós já fizemos, nós já socorremos o irmão, às vezes nem membro da igreja, às vezes um conhecido, ou seja, a igreja está assim, muito dinâmica e servindo ao Senhor com generosidade, como nós temos aprendido aqui na palavra. Então, graças a Deus por isso. Eu quero lembrar também que hoje à noite, às 19 horas, agora pelo Google Meet, nós teremos a nossa ceia Ágape. Então, nós ainda não estamos tendo as nossas ceias presenciais, e enquanto a gente não puder receber todo mundo com liberdade aqui, a gente não vai fazer a ceia presencial, em amor aos irmãos que não podem vir à igreja ainda, mas esse dia está chegando, né, irmão? Daqui a pouco a gente vai poder, né, fazer uma mesa farta lá embaixo, e aí eu e o Rony vão poder cozinhar, fazer doce, fazer salgado, como a gente sempre fez, né? E aí nós vamos poder comer e depois nós vamos poder cear. Nossa, não vejo o dia disso acontecer. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos tendo a nossa ceia Ágape de forma online. Então, hoje à noite, guarda esse horário, 19 horas, pelo Meet. Aí você é só clicar lá, é muito fácil, mais fácil que o Teams, e aí você entra e participa com a gente, separa o seu pão e o seu vinho. Nós temos os aniversariantes do mês, se não me falha a memória, mais para o final do mês, não é isso? Os irmãos acumularam tudo ali, né? Mês de maio foi um mês que nós tivemos muitos aniversários. Junho nós estamos com um pouquinho, precisamos de quem souber de algum membro, alguma pessoa sem igreja no mês de junho, fala com a gente. A gente vai admitir para poder encher, de preferência no começo do mês, para ficar bem distribuído os aniversariantes de junho, tá certo? Mas não deixe de orar por esses irmãos e não... Aí, tá vendo? Pois é. Você sabe a data, Tiago? Não? Pois é, nós já temos a Gabi, tá vendo? Deus já está respondendo a oração, não é? Mas, então, não vamos deixar, irmãos, de orar por esses irmãos. E quando chegar lá no aniversário, manda um zap, alguma coisa. Acho que é tão gostoso, né? Quando nossa data de nascimento, os irmãos se lembram da gente, saber que a igreja está orando. Isso é muito bom. Muito bem. Mais alguma coisa, Jennifer? Não, muito bem. Só isso, avisos dados. Vamos adorar o Senhor, irmãos? Irmão, desculpa, a irmã Luciene tem que dar um aviso aqui. Ela estava com um cartaz enorme lá atrás, mas acho que eu não estou enxergando bem, né? Então, irmã Luciene, por favor, com a palavra. Gente, olha o tamanho do cartaz, que ele não me percebeu. Hoje a gente dá início, né, à nossa campanha de missões estaduais. E vocês já começaram a receber no WhatsApp os desafios, porque nós temos 30 desafios, então durante todo o mês de junho vocês receberão um desafio diário. E é para cumprir, viu, gente? Tem gente que já assim, me mandou uma mensagem compartilhando, Lu, fiz isso hoje, foi muito bom. Então, por que aqueles desafios todos estão ligados a falar? Porque a nossa campanha, o tema é fale por onde for. Então, vai enfatizar mesmo o falar. Falar do amor de Cristo, falar o que Deus tem feito por você. E a gente tem que, literalmente, né? Fale e não te cales. Nós vamos cumprir essa divisa durante esse período. E as nossas ofertas todas serão destinadas para o nosso estado. E nós estamos aí com um gasofilácio novo. Eu amei. Tem que mostrar. Quem está em casa. Ô, gente que está em casa, olha que bonitinho, nosso gasofilácio de missões. Ficou bom, né? Então, agora, toda a oferta de missões, tá? Que você trouxer todo domingo, quem está em casa pode também ligar, que a gente busca. Você vai depositar aqui e nós entregaremos na Convenção Batista Mineira, que administra, né, as nossas ofertas missionárias. Gente, vamos nos envolver. Nós vamos fazer um cofrinho para as crianças também, e eles vão levar para casa, estimule, nos ajude. Depois nós vamos compartilhar com vocês aqui testemunhos dos nossos missionários por toda Minas Gerais.
mas nós queremos que todos participem. Nossa oferta do ano passado, ela não foi muito significativa. Eu estava conversando com o Juan essa semana, falei, Juan, estou olhando aqui, estou com vergonha. Vamos ver se a gente faz diferente esse ano. Então, a gente convida vocês, todos, vamos todos contribuir para missões estaduais. Obrigada. Bom dia, irmãos. Gostaria de convidá-los, aqueles que quiserem, que puderem, a ficar em pé para a gente ter o nosso momento de adoração ao Senhor. Nós vamos começar cantando a música Eu Te Busco, uma música que fala sobre a vontade que a gente tem sobre conhecer mais a Deus. Então, que a gente tenha essa oração diária também, de pedir a Deus para que Ele se apresente a nós, e a gente busque conhecê-lo cada vez mais, que a gente abra nosso coração nesse momento de louvor e depois da palavra, para a gente conhecer um pouco mais do nosso Senhor. Se quiserem acompanhar a gente com as palmas. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Nossa segunda música, durante o momento que a gente for cantá-la, você pode trazer seus dízimos, suas ofertas. Se quiser estrear a nossa caixinha linda de missões nova, a caixinha menorzinha, então, para missões, e o gasofilácio maior para as ofertas normais e o seu dízimo. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, se
todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser temos que ser temos que ser Amém, Senhor. Muito obrigada por tudo, Pai. Obrigado por esse momento de louvor. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pelo Teu cuidado com nossas vidas, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor abra nossos corações para ouvir a Tua palavra agora, que o Senhor fale conosco, Deus, fale conosco, Senhor, e que a gente possa sair daqui e também falar do Teu amor, Senhor, que a gente possa viver a partir desse amor, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor nos guarde nesse dia, guarde nossos familiares, nos livre de todo mal, Deus, esteja conosco. Muito obrigada pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, bênçãos que nós nem mesmo merecemos, Deus, muito obrigada. Que o Senhor continue conosco nesse dia, continue com os nossos familiares, que o Senhor nos guarde durante a semana, Deus, que está começando. Eu lhe agradeço por todos os dízimos, por todas as ofertas que foram entregues no Teu altar. Eu lhe peço, Pai, para que o Senhor continue nos guardando, Deus. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém.
Graças a Deus, irmãos. Vamos ainda ter, antes de ouvir a voz do Senhor na sua palavra, um momento ainda de oração. Nós acabamos de cantar que nós precisamos ser um. Nós precisamos levar a carga uns dos outros. Quando o irmão sofre, a gente precisa de sofrer com ele também. E se você deseja, então, que a igreja ore com você e por você, e tem aí uma necessidade e gostaria de apresentar ao Senhor, fique em pé no seu lugar. Eu quero comunicar à igreja, nesse final de semana, na sexta-feira, faleceu o pai do nosso querido irmão Neuber. Neuber é um irmão que canta aqui conosco, né? Participa do nosso louvor. Pastor Ledir. Pastor Ledir foi pastor dessa igreja por quase 15 anos. 12 anos, né? E hoje ele está com o Senhor. Ele está com o Senhor da forma como ele gostaria de estar com o Senhor, né? Ele queria morrer assim e ir para o céu sem precisar de ficar hospitalizado. E Deus é bom, Deus atendeu o nosso irmão, chamou para a glória. Mas o Neuber e também a esposa do pastor Ledir, toda a família está muito triste, está de luto, então nós vamos orar pelo nosso irmão e também orar pela sua necessidade, né? Então, coloque a mão no seu coração aí, vamos levar a carga uns dos outros. Oremos. Senhor, muito obrigado porque nós somos um corpo, muito obrigado porque nós somos o teu edifício, muito obrigado porque nós somos família. E a tua palavra diz aqui em Romanos capítulo 12 que nós precisamos chorar com aqueles que choram, precisamos nos alegrar com aqueles que se alegram. Ó Deus, nessa manhã nós te pedimos, não só pela vida do nosso querido irmão Neuber, mas por toda a sua família, te pedimos a tua bênção, a tua graça, o teu consolo, para que o Senhor, ó Deus, possa encorajar os nossos irmãos a olharem para ti e contemplarem, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, a tua bondade, a tua generosidade, mesmo não compreendendo, Senhor, todos os teus caminhos, nós queremos dizer que nós confiamos em ti e que os teus caminhos são perfeitos e todas as tuas obras são boas e são santas, Senhor. Nós te damos graças não porque as coisas acontecem da forma como nós queremos, mas te damos graças porque tu és soberano e as coisas acontecem conforme o conselho da sua vontade. E nos rendemos a ela nessa manhã, Senhor. Cada um dos meus irmãos aqui também apresenta diante de ti um pedido, cada um com as suas lutas, Senhor. Alguns irmãos estão lutando contra a enfermidade, outros, ó Deus, com a ansiedade, outros com problemas familiares, alguns com angústias, outros com tantas interrogações, com tantas dúvidas. Alguns irmãos lutam contra o vício, contra o pecado. Te pedimos a tua graça, a tua maravilhosa graça, Senhor, a tua generosa e abundante libertação sobre a vida do teu povo. A tua palavra diz lá no profeta Malaquias que para aqueles que creem no teu nome iria nascer o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. Ó Senhor, que haja cura entre nós, que haja restauração entre nós, que haja alegria entre nós, que possamos, ó Deus, olhar para ti, ó Deus, para que os nossos olhos sejam iluminados pela tua bondade e pelo teu poder. Restaura o teu povo, anima o teu povo, santifica o teu povo e treina o teu povo para que possamos ser teus soldados nesse mundo. É a oração que nós fazemos e oramos no nome de Jesus, Senhor. Amém, 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 amém. Os irmãos podem se assentar por bondade. Irmãos, nós vamos terminar nossa reflexão nessa segunda parte aqui do Evangelho de Paulo, né? Romanos, capítulo 12. E na semana que vem a gente faz a terceira porção
desse texto tão precioso, né? Então, abra comigo mais uma vez, Romanos capítulo 12, Evangelho de Paulo, ou carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos finalizar a sessão que vai do verso 3 até o verso de número 8. Nós já fizemos essa introdução na semana retrasada. Os irmãos se lembram que o argumento de Paulo aqui em Romanos capítulo 12 é para que nós renovemos a nossa mente, a nossa maneira de pensar. Paulo nos lembra lá em Romanos capítulo 1 que a nossa mente estava obscurecida por causa do pecado, nós nos extraviamos de Deus, nós nos afastamos de Deus, e por conta desse afastamento, nós perdemos a dimensão de quem Deus é, a dimensão de quem nós somos, e também nós perdemos a noção de quem é o nosso próximo. E por fruto dessa alienação, desse afastamento, o que aconteceu? Nós tomamos a nossa mente agora obscurecidas por conta do pecado e da insensatez e começamos a desonrar os nossos corpos. Irmãos, é muito interessante a gente observar justamente isso, né? Uma guerra que acontece dentro da nossa mente, da nossa maneira de pensar, da nossa filosofia, da maneira como nós concebemos a vida, concebemos o mundo, e como essa forma errada de interpretar a realidade na nossa mente afeta o nosso corpo. Isso é inevitável, não é? A boca fala daquilo que está cheio o coração, né? Quando nós pensamos, o nosso corpo reage aos nossos pensamentos. Então, Paulo está dizendo que o homem alienado de Deus começou a andar por caminhos tortuosos. O homem pecou. E Paulo apresenta depois, no seu evangelho, em Romanos, ele vai dizer que todos nós estamos debaixo dessa ira de Deus. Ou seja, não apenas o Adolf Hitler estava debaixo da ira de Deus, mas todos nós estamos debaixo dessa ira, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, e porque também o salário do pecado é a morte. Romanos 3, 23 e Romanos 6, 23. E Paulo, no capítulo 7, lembrando os irmãos, que ele vai dizer que é impossível para o homem reverter isso a partir da sua força de vontade, a partir do desenvolvimento das suas próprias virtudes. Em Romanos capítulo 7, ele vai dizer: miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte que é o pecado? Ali Paulo tem visto uma analogia de uma tortura muito conhecida no Império Romano. Os irmãos sabem que é o corpo da morte. O que acontecia? Uma pessoa que era penalizada com a pena capital, que era a morte, os romanos eram muito hábeis em desenvolver torturas, né? O que eles faziam? Eles pegavam esse condenado e algemavam ou prendiam esse condenado a um cadáver já em estado de putrefação. Muito bem, o que acontecia? O cadáver ali se deteriorando, os vermes começavam a comer aquele cadáver, né? Mas depois, quando acabavam ali, os vermes começavam a entrar na própria pessoa viva e começavam a comer aquele condenado vivo. Ou seja, o que Paulo está dizendo é justamente isso. O que aconteceu conosco? Por causa do corpo de Adão que está em nós. Nós somos condenados à morte, gente, por causa do nosso pecado. E agora nós temos enraizados em nós esses vermes do pecado que estão nos comendo por dentro e nós estamos presos a esse corpo. E nós não conseguimos nos libertar desse corpo. Por isso que Paulo vai dizer no final do capítulo 7, miserável homem que sou. Porque eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem, porque no meu corpo opera uma outra lei, a lei do pecado. E aí ele faz aquela pergunta retórica: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará dessa condenação? E aí ele vai responder logo em seguida, dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo. E aí Paulo começa o capítulo 8 de Romanos dizendo justamente isso. Agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí ele vai desenvolver todo no seu capítulo 8, falando justamente isso, que nós agora somos livres por causa do amor de Deus,
E nós não temos absolutamente mais nada a temer, porque ele vai dizer, quem agora, depois desse grande amor de Deus, que foi derramado em nossos corações, por causa de Jesus Cristo e da sua obra, agora que nós somos livres do pecado, e isso custou o preço do sangue do Filho amado de Deus, já que Deus entregou o seu Filho, Paulo vai dizer, e agora, quem vai nos condenar? Não é isso que ele diz em Romanos capítulo 8? Não é? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Ou seja, nós antes éramos condenados por causa do nosso pecado, não podíamos fazer absolutamente nada em relação a isso, mas agora Deus em Cristo Jesus, e porque nos amou, com esse estranhável amor, agora nós somos livres. E Paulo vai dizer, quem vai nos condenar? Se é Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, e agora está à direita de Deus. E ele vai dizer, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não poupou o seu próprio filho, Paulo vai dizer, mas entregou seu filho por nós. É por isso que temos aquela célebre lista ali, quando Paulo fala, quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus, porque esse amor está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, antes nós fazíamos parte do corpo de Adão, e assim como os nossos pais pecaram, o primeiro Adão pecou, e nós herdamos dele esse corpo da morte. Agora é o que Paulo desenvolve aqui em Romanos capítulo 12, agora nós fazemos parte do corpo de Cristo. Porque o corpo de Adão nos condenou, mas o corpo de Cristo nos libertou. Porque o corpo de Adão nos atou aos nossos pecados, mas agora o corpo de Cristo, por meio do seu sangue, nos faz livres. E agora nós podemos ser santos, meus irmãos. É isso que Paulo está desenvolvendo aqui em Romanos capítulo 12, dizendo, agora, portanto, por causa das misericórdias de Deus, por causa desse estranhável amor de Deus, irmãos, não vivam mais como vocês viviam antes. Não faz sentido, vocês foram libertos do pecado. Agora vocês são santos de Deus, portanto, vivam de acordo com essa santidade, com essa vocação, e com essa nova natureza que vocês têm. Por isso que Paulo começa dizendo, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que apresentem os corpos de vocês por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Antes vocês apresentavam os corpos de vocês para a desonra. Agora, vocês precisam apresentar os corpos de vocês para a honra. Para viver agora para Deus, porque esse corpo agora não é mais o de Adão. Agora você faz parte do corpo de Jesus. E como nós fazemos isso, Paulo vai dizer, renovando a nossa mente, transformando a nossa mente. E aí nós temos aquela palavra para transformação lá no grego, que é metamorfê. Os irmãos se lembram disso? Metamorfê, daí vem a palavra... Parabéns, irmã Vilma, depois eu vou te dar uma estrelinha. A irmã está prestando atenção, viu? Depois você me lembra aqui de colocar um a mais aqui para você. Metamorfose, que significa transformar a sua natureza. Manifestar a sua real natureza. Vocês antes eram uma lagarta rastejante, eram desse mundo, mas agora vocês foram transformados por causa de Jesus e agora vocês podem voar. Agora vocês são criaturas lá do alto. Paulo vai dizer, não pensem nas coisas terrenas. Tirem a mente de vocês das coisas terrenas. E agora pensem nas coisas que estão lá no alto. Porque vocês pertencem a outro lugar agora. Vocês são de lá. Vocês não são mais desse mundo. Ele vai dizer, não entrem na forma desse mundo. Não vos conformeis com esse mundo. E Paulo aqui está pensando em Gênesis capítulo 2, o capítulo 1, verso 26, e também capítulo 2, quando a palavra de Deus diz que, em Gênesis, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, a sua forma e a sua sombra. O homem não é Deus, mas se parece com Deus. Paulo está dizendo, não entre na forma desse mundo, vocês não devem se parecer com esse mundo, mas vocês são imagem e semelhança de Deus. Vocês precisam entrar na forma de Deus.
porque vocês precisam se parecer com Deus. Aí nós vimos isso, e agora Paulo vai falar como que essa mente renovada funciona. Ok? Nós precisamos renovar nossa mente. E como que isso funciona? Paulo vai dizer que nós precisamos renovar nossa mente, ter uma noção exata de quem nós somos. E ele vai nos dar uma lição aqui de humildade. E algo que a gente não deve esquecer jamais. Ele vai dizer no verso 3, nós já vimos isso, ele começa a sua argumentação dizendo que com a graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte ordem. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu sou vocacionado como apóstolo, a minha palavra é cheia de autoridade, mas eu recebi essa vocação por causa da graça de Deus. Ou seja, não há nenhum bem em mim, nenhum mérito em mim, a glória é toda do Altíssimo. Mas agora, eu sou esse vocacionado pela graça de Deus, mas Deus me colocou em posição de autoridade, agora eu dou uma ordem para vocês. E que ordem é essa? Olha que coisa interessante, ele vai dizer, não se considerem melhor do que vocês são. Ou seja, eu já não me considero melhor do que eu sou. A minha mente já foi renovada. Agora vocês também devem sempre se lembrar quem vocês são, para que vocês não sejam tomados de orgulho. E aí Paulo vai desenvolver essa argumentação a partir da analogia que ele faz aqui do corpo de Cristo. E ele vai nos lembrar que nós somos um nesse corpo. E ele vai dizer, assim como os membros são muitos, mas o corpo é um só, nós devemos nos lembrar que nós nos pertencemos, nós fazemos parte de uma mesma família, de um mesmo corpo, e nessa família não tem maior nem menor. Porque Deus, por sua graça, Paulo vai nos lembrar, distribuiu entre nós funções diferentes nesse corpo, segundo a vontade dEle, porque é Ele que nos equipa para a sua própria glória e para fazermos a sua vontade em benefício de todos. E nós já destrinchamos alguns dons aqui, os irmãos se lembram disso, a partir do verso 4, Paulo vai falar sobre o corpo de Cristo, falando, e nos lembrando que nós pertencemos uns aos outros. A partir do verso 6, Paulo vai dizer, Deus, por sua graça, nos concedeu diferentes dons, portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, nós já vimos, faça de acordo com a porção de fé que você recebeu. Alguns têm aqueles dons mais aparentes, visíveis, de falar a palavra de Deus, de trazer a palavra de Deus. Paulo vai dizer que você deve fazer isso de acordo com a fé. E que fé é essa? Segundo John Stott, nós vimos, a fé é a própria palavra, ou seja, nós não podemos ir além dessa palavra. Essa palavra é que norteia toda a nossa pregação, todo o nosso querigma, como dizem os teólogos, todo o nosso anúncio, não só para a igreja, para também com o mundo. A gente não pode nem tirar e nem acrescentar nada dessa palavra. Portanto, do púlpito da igreja sempre deve haver a total palavra de Deus. Então, o pregador ou o profeta, aquele que profetiza, aquele que entrega a palavra de Deus, ele deve falar toda a vontade de Deus para o mundo e para o seu povo. É por isso que o pastor, por exemplo, não pode ter medo de falar sobre o céu e sobre o inferno. Né? Que às vezes o inferno o pastor não prega mais. Não é assim? Não fala mais de pecado, não fala mais de a necessidade do perdão, não fala sobre orgulho. Tem algumas coisas que viraram tabus, né? Para não ofender o coração do irmão. Mas nós temos que pregar toda a palavra de Deus. A gente não pode alejar as Escrituras. É isso que Paulo está dizendo aqui, não é? Então, se você tem capacidade de profetizar, faça de acordo com a sua fé. Verso 7. Se tiver o dom de servir, ou diáconos, a palavra que é diáconos no grego, né? De servir à mesa, de servir aos irmãos, faça com dedicação. Se você for mestre, você deve ensinar com esmero, ou ensinar bem. Ou seja, se você tem o dom do ensino, você deve se aprofundar naquilo. O John Stott vai dizer, você deve ensinar nas minúcias. Você deve enriquecer o texto. Esse é o papel dos mestres, nós já enfatizamos isso aqui na semana passada, a importância do ensino na igreja. E lembrando os irmãos também que nossa IBD deu uma pausa nesse domingo, hoje por conta da CEAGP, mas nós retornamos no próximo domingo e os irmãos não podem deixar de participar, que tem sido uma bênção. E se o seu dom consistir em encorajar, você deve fazer isso também, não é?
E essa palavra encorajar é parácletos, que vem lá do grego, que é o consolador. Jesus fala que quando ele ia enviar o outro consolador, ele iria enviar esse paráclito, esse consolador. Que Paulo está dizendo que existem alguns irmãos que têm esse dom do consolo, esse dom do encorajamento. São paráclitos de Deus, né? E precisam também colocar esse dom em ação. Muito bem, nós paramos aqui, nós vamos fechar então essa sessão. Paulo continua essa lista de 7 dons. Nós vimos os dons de fala, que é o mestre, e também o dom de profecia. Agora nós estamos vendo alguns dons de serviço. E aí Paulo vai dizer, se você, verso 7 ainda, né? Se você tiver o dom de contribuir, você deve fazer com generosidade. Irmãos, sempre lembrando que o que Paulo tem em mente aqui, na sua argumentação central, é essa ideia de que nós não devemos pensar de nós mais do que nós devemos. Nós devemos saber o nosso lugar. Lembrando ainda que Paulo não está preocupado de forma alguma com a nossa baixa autoestima. Porque hoje está muito em voga esse negócio. O seu problema é baixa autoestima, né? O que Paulo está preocupado aqui é com o nosso autoconceito, o nosso conceito exagerado de quem nós somos. O que Paulo tem em mente aqui é o nosso risco de nos tornarmos orgulhosos na obra de Deus. Então, Paulo não tem problema nenhum da gente pensar menos da gente. O problema de Paulo central aqui é porque nós temos a tendência de pensar mais sobre nós. Inclusive, quando nós achamos que as pessoas pensam pouco da gente. Isso é orgulho, porque a gente acha que merecia que as pessoas pensassem melhor sobre nós. Então, quando as pessoas nos desprezam, nós ficamos feridos ao ponto de querer matar o outro e somos tomados por aquela ira, isso é justamente porque nós temos um autoconceito sobre nós, que precisa ser modulado, que precisa ser orientado ou reordenado a partir das Escrituras. Eu já lembrei aos irmãos aqui da fala do Spurgeon, quando o Spurgeon, as pessoas estavam falando mal dele, e ele estava sendo perseguido e sendo atacado, na sua honra, inclusive, e aí ele foi e se pronunciou dizendo que ele não se importa quando as pessoas pensam mal e falam mal dele, porque se as pessoas conhecessem aquilo que ele sabe dele mesmo, as pessoas falariam pior. Ou seja, ele sabe quem ele é. Ele sabe o pecador que ele é. Ele sabe o quão carente da graça de Deus ele é. E isso blindou ele para que ele não ficasse ferido quando as pessoas falam mal dele. Porque ele sabe que é pior do que aquilo que as pessoas estão falando. É isso que Paulo tem em mente quando ele vai nos apresentar a natureza dos nossos dons. E aqui ele vai falar sobre o dom da generosidade, o dom da contribuição. Você deve contribuir, e contribuir como? Paulo vai dizer com generosidade. E generosidade é um dos nossos temas ali do Ragu, né? O que Paulo está dizendo é que nós precisamos contribuir, lá segundo John Stott, a ideia de Paulo é contribuir com todo o coração. Outra tradução é, a generosidade é contribuir sem segundas intenções. Ou seja, sem holofotes. Esse é um dom invisível, irmãos. O dom da contribuição é um dom invisível que deve se manifestar entre nós. Porque não faz sentido algum você contribuir com os holofotes em cima de você. Né? Tirando uma selfie, né? Assim, pega um celular, né? Aí, olha aqui, eu estou ajudando essa pessoa. Deixa eu postar aqui agora na minha rede social, para as pessoas verem. Você até pega a notinha assim, né? E deixa bem destacado, que é uma nota de 100, mas você só para pose. Aí você clica, e aí, né? Fazer o bem sem olhar a quem, não é assim? O que Paulo está dizendo é que nós precisamos fazer isso com generosidade, e outra tradução possível, segundo John Stott, é com sinceridade de coração. Não para nossa autopromoção, gente. Não é para que as pessoas vejam como nós somos generosos, mas é para que Deus seja glorificado. A nossa generosidade não deve redundar em glória para a gente, em louvor pessoal, para que nós tenhamos uma fama de sermos pessoas que contribuem. Não! A nossa generosidade deve redundar em louvor a Deus, pelo bem que é feito
por meio do seu corpo. Então, quando você for desenvolver esse dom da contribuição, seja de todo o coração. Né? Não faça também assim, ai meu Deus, eu tenho que contribuir porque o pastor está vendo que está na hora da oferta e se eu não for lá na frente e não fingir pelo menos que eu estou colocando alguma coisa que as outras vai pegar mal, né? Às vezes as pessoas ficam preocupadas com o que as outras pessoas estão pensando e fazem de má vontade. E Paulo diz que de forma alguma esse é o espírito do evangelho. Esse não é o espírito da contribuição. 2 Coríntios capítulo 9, quando Paulo dá instruções sobre a generosidade, ele vai dizer, olha, quando você for contribuir, você deve contribuir segundo aquilo que está proposto no seu coração. É você e Deus. É com a alegria que Deus colocou no seu coração. É com a liberdade que Deus colocou em seu coração. E você deve contribuir não por necessidade, nem por constrangimento. Mas você deve contribuir com alegria. Paulo vai dizer, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Eu já falei outras vezes, deixa eu falar. Eu não falo em dízimo aqui na igreja, mas uma coisa eu tenho liberdade de dizer. Deus tem abençoado muito a nossa igreja. Deus tem sido generoso conosco. Às vezes eu paro, eu olho assim, meu Deus, como é que a gente conseguiu fazer um tanto de coisa, né? E sempre tem uma novidade, sempre tem uma coisa nova. Nós estamos ali com um aparelho novo ali atrás, que o Douglas está todo feliz com ele, está vendo? Por isso que o nosso som agora está melhor. Se você entrar na nossa rede social, você vai ver como a nossa qualidade de transmissão melhorou absurdamente. Né? Nós estamos agora reformando a sala de jovens. E até que, enfim, o meu gabinete começou a ser tratado também. E já tiramos o móvel lá, que tinha 70 anos, que estava lá, né? A igreja tem 56, né? Mas o móvel está há 70 anos. E estamos reformando. Ou seja, Deus tem nos abençoado de forma milagrosa, gente. De forma milagrosa, por conta da generosidade dos irmãos. Mas sabe por que Deus tem nos abençoado? Porque os irmãos têm dado com alegria. Porque eu vou te dar um conselho, se você não der com alegria, se você for vir aqui à frente por ganância, querendo fazer média para o pastor, ou média para alguém da igreja, ou então querendo fazer barganha com Deus, dizendo, Deus, eu estou te dando esse dízimo aqui, mas agora você tem que me dar 10 vezes mais, ou algum espírito ganancioso assim, por favor, não dê, guarde o seu dinheiro no seu bolso. Não vai fazer bem para a igreja. Não vai fazer bem para a igreja. Deus não precisa desse dinheiro. Aliás, que Deus é dono do ouro e da prata. E não importa se é 10 mil, guarde para você. Se é 100 mil, guarde para você. Se é por constrangimento, se é com coração avarento, se é com dó de dar, não faça isso. Não vai fazer bem para a sua alma. Agora, se você tem R$1, mas ama o Senhor, e sabe que é o seu melhor, e ama a obra do Senhor, e tem alegria de poder cooperar com essa obra, ô meu irmão, dê porque Deus vai multiplicar. Você lança a semente, Deus vai multiplicar. E aí você vai poder dar mais, porque, irmãos, não existe alegria maior do que poder contribuir. Não existe alegria maior do que você botar a mão na sua carteira e falar, eu posso participar. Gente, isso é um dom que eu quero para mim. Eu quero contribuir porque é uma alegria enorme, gente. É o que Paulo está dizendo. Se você for contribuir, faça com generosidade, faça de forma extravagante. Sabe por quê? Porque Deus é assim. Deus é generoso. Deus é generoso. E quando a gente age com generosidade, a gente está copiando ao nosso Deus. Amém? Então, se você dê com generosidade. Muito bem, Paulo segue a sua lista e apresenta aí o seu sexto dom. Ele vai dizer, se o seu dom for de exercer liderança, lidere de forma responsável. Existe uma grande confusão hoje no mundo evangélico sobre o significado de liderança. E muitos acham que ser líder está por cima. É de ser maior.
Note que Paulo está dizendo, não pense mais sobre você mesmo. Mas tem muitas pessoas que recebem o dom de liderança e acham que está lá porque merece estar. E se empolga com isso. E oprime as pessoas por causa desse dom que Deus deu. Eu me lembro, e permita contar aqui uma história, de um pastor, um bom amigo, que foi meu mentor também no início do meu ministério. Hoje ele está pastoreando lá no Canadá. Chama Jaime Cisterna. E o Jaime é um camarada muito perspicaz para essas coisas, muito sensível, né? Ele disse que uma vez ele estava no encontro de pastores. E eles foram para uma churrascaria e tal. E aí ele na churrascaria, que é tanto de pastor, e tinha presbíteros, diáconos, né? A liderança da igreja estava ali. E aí ele foi convidado, ele foi o preletor daquele evento e tudo. Ele estava lá, então, num lugar de honra, assim, né? Perto do pastor que o convidou, pastor de uma mega igreja aqui em São Paulo. E aí ele estava lá na churrascaria e tal. Aí ele fala, nossa, ele bateu a mão assim, esqueci minha carteira no carro. Meus irmãos, com licença, deixa eu dar uma ida ali no carro, que eu vou pegar a minha carteira e uns documentos que estão lá. Aí o pastor que estava com ele falou assim, de forma alguma, você vai ficar sentadinho no seu lugar. Pastor não faz isso não, isso é papel para o diácono. Aí ele falou assim, ô diácono, vem cá, busca a carteira do pastor lá no carro. Aí o diácono foi, né? Aí o Jaime ficou o culto todo lá, o churrasco todo com indigestão. Porque depois de ter pregado sobre a graça de Deus, as pessoas não entenderam o que era a graça de Deus. Irmãos, porque Deus nos colocou em posição de liderança, não é para a gente ser servido não, gente. É para a gente servir. Eu estou aqui nesse lugar mais alto, mas é só por uma questão de poder os irmãos me enxergarem. Mas eu tenho que lavar o pé de todos. E não é demagogia, não. Isso é o que eu sinto no meu coração. Eu devo aos irmãos. Eu devo a essa igreja. Ai de mim se eu não servir os irmãos. Ai de mim se eu não pregar o evangelho com excelência. Ai de mim se eu não socorrer os meus queridos irmãos. Ai de mim se eu não abrir a porta da minha casa para qualquer hora eu poder ouvir os irmãos. Ai de mim se eu não me compadecer dos meus irmãos e não socorrê-los nas suas angústias. Porque pesa sobre mim essa vocação de servir. Ou seja, irmãos, o que Paulo está dizendo é o seguinte, você foi chamado para liderar, lidere com responsabilidade, sabe por quê? Porque o rebanho é precioso. Esse rebanho pertence ao Senhor, então se Deus te colocou em posição de líder, é para que você cuide, sabendo quem você é servo. Aliás, irmãos, na igreja não existe estrela. Na igreja não existe popstar. Aqui a gente não faz apresentação. Aqui a gente não tem concorrência aqui de oratória, quem prega melhor. Só existe um Senhor na igreja, apenas um Senhor. Paulo nos lembra disso todas as vezes quando ele vai falar sobre o corpo. Ele sempre vai dizer, há um só Senhor. Eu acrescento, e Ele está nos céus, assentado no trono, e reina pelos séculos dos séculos. Há um só Senhor. O resto é servo. O resto é servo de Jesus. Somos servos de Jesus. Irmãos, permita aqui um parêntese para louvar o Senhor pela liderança da nossa igreja. Eu sei que os irmãos não conhecem todos os bastidores da igreja, mas eu tenho a obrigação de conhecer e eu faço parte desses bastidores. Eu agradeço a Deus porque a nossa liderança tem entendido perfeitamente o que isso significa. E nós temos trabalhado de forma orgânica para servir o corpo de Cristo. E muitas vezes, sem que eu perceba, essa liderança já está trabalhando. Nós tivemos a perda do nosso irmão, do nosso irmão Pastor Ledi, pai do nosso irmão Neuber. Foi na sexta-feira, e eu recebi o e-mail dele lá já de madrugada, e ele muito triste, e tudo, acordei em oração por ele, conversei com ele e tal. Mas achei muito interessante, porque a liderança dessa igreja se movimentou
sem que eu soubesse. E aí só recebi a notícia assim, pastor, nós estamos indo no Rio de Janeiro. Agora, foi o Tiago, foi a Luciene, foi o Hudson e foi o Josué, não é? Os irmãos entraram num carro e foram para o Rio de Janeiro. Para quê? Para dar um abraço no nosso irmão e representar a igreja. Ô, irmão, só faz isso quem é servo. Só faz isso quem entendeu o lugar. Porque às vezes a gente chega na igreja e fica chateado porque a gente não está sendo servido, gente. Que a gente não tem atenção. O pastor nem olhou para mim, essas coisas, né? Mas Paulo está dizendo, lembra quem você é. Você era um miserável, um perdido. Você foi resgatado por Cristo, agora não pense mais do que convém sobre você. Você é servo. Precisamos colocar isso na nossa mente. Nós somos servos de Jesus. E se você é líder, você deve liderar com responsabilidade. E a ideia de Paulo aqui, segundo John Stott, ele pensa em liderança em 2 níveis, tanto no nível familiar como no nível eclesiástico. Ou seja, liderar bem e com responsabilidade em casa e liderar bem e com responsabilidade na igreja. Sabe por quê? Porque as duas coisas estão conectadas. Porque se você é uma pessoa opressora, um tirano, você é ausente na sua casa, mal, e quer que todo mundo faça a sua vontade na sua casa, isso vai reverberar na igreja. Ou seja, você deve liderar com responsabilidade a sua casa. Se você é marido, você precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se você é pai, você deve cuidar do seu filho, inclusive chamando a atenção do seu filho, inclusive disciplinando o seu filho, inclusive falando, meu filho, não vá por esse caminho, porque esse caminho é errado. Isso é responsabilidade e zelo. Mas, ao mesmo tempo, abraçando também, dizendo, olha, eu te amo. Com zelo, com cuidado. Por quê, gente? Porque dentro da nossa casa, nós fomos colocados para servir. Não, os nossos filhos não podem ouvir isso. Então, a Stephanie não vai poder ouvir, a Aninha não vai poder ouvir, o Pedrinho não vai poder ouvir, a Isabela não vai poder ouvir, a Maite acho que não vai ouvir de jeito nenhum. Tem um nenenzinho ali atrás, sejam bem-vindos, viu? Estão visitando, Deus abençoe vocês. Mas o Mateus não pode ouvir, né? Então, tampe o ouvido aí os meninos. Mas os pais são servos dos seus filhos. Sabe por quê? Porque os filhos não nos pertencem, gente. Eles pertencem ao Senhor. E como servos, nós temos a ordem dada por Deus para liderá-los com sabedoria e com cuidado, com zelo, disciplinar quando necessário, encorajar quando necessário, estar presente em todo o tempo na vida dos nossos filhos. É nossa tarefa, é a nossa tarefa. Porque lá no céu não vai ter essa patente, pai e mãe, né? Se a gente pode usar assim. Lá no céu nós vamos ser irmãos. Né? Então, o Pedro é meu irmão em Cristo. E eu preciso entender que ele faz parte do corpo. E eu preciso cuidar dele bem lá em casa, para poder cuidar do rebanho. E aqui uma observação importante, e um dia nós vamos estudar isso com mais profundidade, mas na mente de Paulo, a família mais importante é a família da fé. Quando Paulo fala que quem não cuida bem da casa, como vai poder cuidar bem das coisas de Deus? Na mente de Paulo, o raciocínio é o seguinte, se Deus te deu a sua família, que é temporal, que é passageira, e que é menor que a família celestial, e você não está cuidando bem, como é que você vai cuidar da família que vai ficar para a eternidade? Porque a família mais importante é aquela que foi formada por causa da igreja, gente. Essa que vai ficar. Essa é a relação eterna. Então, nós devemos liderar, segundo o apóstolo Paulo, com toda a responsabilidade. E, por fim, se o seu dom for de exercer misericórdia, pratique essa misericórdia com alegria. E o John Stott vai dizer que essa ideia de misericórdia está muito ligada ao Antigo Testamento. Por exemplo, Salmo 146, quando fala que a igreja precisa atuar com seus dons para socorrer os vulneráveis. E ali nós temos uma trinca ali, muito importante, que é a preocupação do Antigo Testamento e do Novo também, que são
os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. E os pobres também, mas essas pessoas geralmente são vulneráveis, são pobres, né? Mas são os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Isso tem que fazer muito parte da nossa hospitalidade, porque é justamente isso que nós estamos também nos esforçando aqui na igreja. Onde nós tivemos uma reunião de liderança e nós acabamos, não pautamos isso, mas uma das nossas prioridades aqui na igreja, nós temos aqui alguns órfãos, nós temos aqui algumas viúvas e que precisam do nosso apoio. Essa igreja vai cuidar de forma especial dessas pessoas. E atender essas pessoas em todas as suas necessidades. É isso que Paulo está dizendo. Ter essa misericórdia. O que é misericórdia? É ter esse coração cheio de compaixão, né? E colocar no lugar do outro. Por quê? Porque nós precisamos nos lembrar de quem nós éramos. Irmãos, porque todos nós, espiritualmente, distantes de Deus, nós também éramos órfãos. Longe de Deus, nós também éramos estrangeiros. Longe de Deus, nós também éramos desamparados, assim como as viúvas. E o que Paulo, então, está querendo desenvolver na nossa nova mentalidade é justamente isso. Agora, nós não somos mais órfãos, porque Deus nos recebeu como filhos. Agora, nós não estamos mais estranhos à aliança de Deus. Agora, nós fazemos parte da família. Nós não somos mais estrangeiros. Deus, com sua hospitalidade, nos acolheu na sua casa. E se Deus nos abençoou com bênçãos espirituais, é pedir muito que a gente abençoe os órfãos e as viúvas e os estrangeiros da nossa igreja com bênçãos materiais? Se Deus nos deu tesouros eternos, a igreja também, lembrando de quem ela era, não tem que fazer o mesmo também? É isso que está aqui. Então, quando nós exercemos misericórdia, nós não fazemos isso porque nós somos bonzinhos. Nós fazemos isso porque nós lembramos de quem nós éramos e com espírito de gratidão, porque nós fomos resgatados, Deus nos acolheu, Deus nos adotou, Deus nos recebeu em sua casa. Agora também a gente responde da mesma forma. O filho copia o pai. E nós devemos fazer isso com alegria, sem murmuração, sem reclamar. Oh, meu Deus, mas de novo, aquele irmão de novo. Aquele órfão de novo, aquela viúva de novo, né? Nós devemos fazer isso com alegria, com a mente renovada, sabendo quem nós somos. Irmãos, sumarizando essa porção de que nós nos debruçamos esses 2 domingos, eu só quero relembrar aos irmãos algumas coisas rapidamente, e assim a gente encerra a nossa reflexão. A primeira delas, relembrando, portanto, Deus distribuiu os seus dons para todos os cristãos. Então, todo cristão tem um dom espiritual no corpo de Cristo. Ou seja, se você ainda não descobriu o seu dom, isso é natural, você precisa descobrir. Mas todo mundo tem um dom. O pastor Márcio Valadão, lá da Igreja Batista da Lagoinha, falava uma coisa interessante. Ele dizia que no corpo de Cristo não existe apêndice. Apêndice é aquele órgão que parece que não tem muita função, não tem negócio assim? Ele vai dizer, não, é isso mesmo? Não é isso? Nós temos agora aqui uma mestre em biologia, não é? Agora eu estou com dificuldade de falar alguma coisa nessa área. Pelo olhar dela, eu já sei que nota que eu recebi no final. Mas não tem assim uma coisa do, vou tirar o apêndice, para que servia? Não sei, né? Mas para nada, não é isso, viu? Mas no corpo de Cristo não tem essa pessoa que não sirva para nada. Irmãos, isso deve mudar o nosso olhar em relação ao nosso irmão. Porque não existe nenhum envolvimento que eu tenho com o irmão que eu não receba dele também. Mesmo que ele não tenha consciência do seu dom, o dom dele está em ação. E quando você se aproxima, lembrando quem você é, com humildade, você não apenas compartilha o seu dom com o seu irmão, mas você também permite que o seu irmão compartilhe o dom que ele tem com você. E a igreja é edificada, a igreja é enriquecida. Então, todos nós temos dons. E quem nos capacita ao exercício desses dons é Deus. É Deus. Portanto, não há aqui nenhuma vanglória, nenhum espírito de arrogância entre nós, porque a capacitação vem de Deus. Então, você fala, pastor, quem sou eu? Eu tenho esse dom aqui, mas
E agora? Deus vai capacitar você. Deus vai instruir você. Mas nós vamos chegar lá que nós também temos a nossa parte, nós precisamos fazer alguma coisa. Portanto, se é Deus quem nos capacita e Deus que distribuiu, segundo a sua vontade, os dons no corpo, não há espaço no reino de Deus para o nariz empinado, para a arrogância e nem a autossuficiência, ou qualquer outro sentimento de inferioridade. Se é Deus quem deu, quem sou eu para dizer, não, eu sou melhor do que o irmão? Mas por quê? Não, porque eu recebi um dom de Deus. É até incoerente, né? Se você recebeu, por que você se vangloria? Paulo fala isso, não é? O que é que você tem que você não tenha recebido? A resposta é nada. Ok. A segunda pergunta, então, é capital, né? Então, se você recebeu, por que você se vangloria? Não faz sentido. Ou seja, se você tem a noção que você recebeu o dom, não há espaço, então, para arrogância. E se você tem a noção que o irmão tem um dom que você não tem, porque o crente não tem todos os dons, não existe esse cristão. Ou seja, o que Paulo está dizendo também, nós devemos nos lembrar que nós somos corpo de Cristo, então nós nos precisamos. Eu preciso do dom que está na vida do irmão, e isso nos chama, então, à vida em comunidade, a um enriquecimento mútuo, a edificação do corpo, no corpo de Jesus. Outra observação que eu faço a partir dessa nossa leitura é que os dons devem ser usados para beneficiar os outros. Isso é muito interessante. O dom que Deus me deu não é para mim. O dom que Deus deu a você é para o outro. Porque você não consegue ser generoso com você mesmo. Porque se você gasta tudo que você tem com você mesmo, isso não é generosidade, isso é ganância, isso é uma patologia, isso é uma doença, isso é um pecado. A generosidade sempre é para o outro. Você não consegue ser hospitaleiro com você mesmo. A hospitalidade tem a ver com o outro, gente. Você abrir a sua casa para o outro. O Eudes falou na semana passada, achei muito curioso, ele disse que agora tem aquelas pessoas que casam com elas mesmas, não tem negócio assim? Eu fiquei impressionado, como é que pode uma coisa dessa, casei comigo, não é? Eu já vi, combinei comigo, agora casar comigo, né? Essa é uma patologia nova entre nós, né? Porque nós estamos interconectados, então os nossos dons têm que servir aos nossos irmãos e não apenas e não a nós. E mais interessante também, é importante observar que os dons espirituais que Deus deu à igreja devem ser compartilhados prioritariamente com o corpo, mas também devem ser compartilhados com os de fora. Porque às vezes a gente fala, Deus me deu o dom de contribuir. A gente acha que é só para a comunidade da fé. Mas esse dom está em ação lá fora também. Né? O dom do ministério pastoral é na igreja, ok, mas eu sou pastor onde eu for. John Wesley já dizia, né? A minha paróquia é o mundo, ou seja, onde eu estou, em todo tempo, em todo lugar, eu vou exercer o meu dom. Então, não guarde o seu dom para ser exercido apenas na vida comunitária da igreja, mas esse dom também deve ser exercido quando você estiver fora, para que as pessoas também vejam o seu dom e deem glórias a Deus. Né? Isso é importante. As pessoas precisam ter acesso aos dons para que a glória seja de Deus. E por último, que está permeando toda essa argumentação do apóstolo Paulo, os irmãos perceberam bem, nós estamos falando que nós não devemos pensar mais ou além daquilo que nós somos, né? Nós devemos ter essa postura de humildade, que ninguém é maior do que ninguém, não há um espírito de competição ou rivalidade entre nós, isso é sectário, isso vem do maligno, mas nós não devemos nos confundir esse espírito de humildade com fazer as coisas de forma relaxada. Do tipo, já que eu não sou melhor do que ninguém, então vou fazer de qualquer forma, porque aí eu vou mostrar que eu não sou melhor mesmo. Se você leu bem o texto do apóstolo, ele vai dizer que nós devemos ter esse espírito de humildade, mas, ao mesmo tempo, nós devemos buscar excelência. Ele diz de forma muito clara isso, ele diz, se você, por exemplo, ensina, você deve fazer com excelência.
Se você contribui, faça com excelência, com generosidade. Se você profetiza, profetiza segundo as minúcias da palavra de Deus. Não é? Se você serve, faça isso com responsabilidade. Ou seja, busque a excelência. Busque o aperfeiçoamento. Se você sabe qual é o seu dom da música, estude, ensaie, se programe, atualize o seu dom. Faça o melhor. Dê o seu melhor. Agora, para quem? Essa é a grande questão. Nós buscamos excelência, meus irmãos, para quem? A quem nós queremos tornar visíveis? Ou visível? A nós? Se for, não é o espírito do Evangelho. Mas se nós buscamos a excelência e nos deleitamos na busca pela excelência e nos fadigamos para que a excelência esteja nos nossos dons, para a glória de Deus, aí nós entendemos quem nós somos e entendemos, sobretudo, quem Deus é, quando nós agimos assim. Eu encerro contando uma história, na verdade é real, não é um fato histórico, que aconteceu nas Olimpíadas de 1924, a Olimpíada que aconteceu na França. Tem um filme muito lindo sobre isso, quem quiser depois assistir, se já não assistiram, chamado Carruagem de Fogo. Ele, inclusive, ganhou o Oscar de melhor filme. Ele conta a história de 2 corredores britânicos, que foram participar dessa Olimpíada. Um chamava Harold Abram, ele era descendente de judeus, um exímio corredor, e o outro era o Eric Liddell. E os 2 foram participar das Olimpíadas. Mas era muito interessante as 2 histórias, que é contado em paralelo, pelas motivações pelas quais eles buscavam excelência. O Harold Abram, ele buscava excelência porque ele queria colocar o nome dele na história. Ele queria que a Inglaterra fosse grande. E junto com a Inglaterra grande, ele queria que ele também fosse grande. E ele, um exímio corredor, inclusive ganhou uma medalha. Mas o Liddell, o Eric Liddell, ele era um cristão fervoroso. E ele não queria, por exemplo, segundo a convicção dele, treinar nem competir no domingo, porque domingo pertencia ao Senhor dele. Domingo era dia que ele iria reservar para cultuar a Deus. Eles tiveram que mudar as eliminatórias no domingo, porque ele falou, não participo. Eu me preparei a vida toda para essa Olimpíada. Pensei nela todos os dias, sacrifiquei a minha família, meu tempo, minha saúde, e estou aqui. Mas eu prefiro não participar dessa Olimpíada a deixar de cultuar ao meu Deus no domingo. Eu não faço. Ele acabou que mudaram a data da Olimpíada, ele correu, ele também ganhou a sua medalha de ouro. E aí, nos bastidores, as pessoas conversando sobre ele, um disse assim, esse homem, ele não apenas corre, mas a corrida faz parte dele. A corrida é quem ele também é. Ele está com todo o seu coração e com toda a sua alma envolvido no processo de correr. Ele não é um mero corredor. Ele está nas suas entranhas o desejo de correr. E aí perguntaram para Liddell, você tem de fato esse fogo dentro de você, por isso carruagem de fogo, esse fogo dentro de você que te impulsiona a buscar excelência e a correr? Ele falou assim, sim, eu tenho. E que fogo é esse? A glória? Ele disse, não, eu corro para Deus. Eu corro para Deus. Porque quando eu corro, Deus coloca energia nas minhas pernas, eu percebo que foi para isso que eu nasci. E essa é a forma mais sublime que Ele me deu para glorificá-lo. Então, quando eu corro, eu não corro para a minha glória. Eu corro para a glória dEle. Gente, meus irmãos, todos nós estamos correndo. Todos nós estamos correndo. A questão é, para quem?
Com o que você está gastando a sua energia? Por que você vive? Para que você vive? Como você quer ser lembrado? Porque se é para a sua glória, é pequeno demais, gente. É pouco. É pouco. Porque vai passar. Muitos aqui não sabem quem é o Harold Abraham. Talvez vão se esquecer. Mas quando nós corremos para a glória de Deus, eles podem até esquecer do nosso nome, mas Deus vai ser glorificado eternamente, e isso fica de geração em geração. Que todos nós corramos, usemos, Selma, os nossos dons, os nossos talentos, toda a energia do nosso corpo, todo o fôlego, toda a nossa saúde, tudo que nós temos. Quando você se levantar, for para a cozinha, for fazer as suas tarefas, for trabalhar, for exercer o seu dom, for fazer as suas coisas, não faça de qualquer forma, não faça de forma relaxada, não faça sem buscar excelência, mas não faça para você, para ganhar dinheiro, para se enriquecer, faça para Ele, faça para a glória dEle. Eu tenho certeza que isso vai te satisfazer, isso vai nos satisfazer. É isso que Paulo está dizendo. Usar os nossos dons com excelência para Ele. Para Ele. Oremos. Ó Senhor, Deus bendito, Pai amoroso, nós te amamos. Os reinos desse mundo, todas as luzes desse mundo se apagam diante de Ti. A glória dessa terra nada é, Senhor. Tudo cai na Tua presença. O Senhor é lindo, o Senhor é o amado da nossa alma. Nós nos lembramos de quem nós éramos. Nós éramos estrangeiros, peregrinos, éramos pobres, perdidos, mas agora o Senhor nos conquistou. O Senhor nos comprou com o sangue da cruz do Seu Filho amado. Agora, como nós podemos te responder, Senhor, se não dando o nosso máximo para o Altíssimo? Nós apresentamos a Ti os dons que o Senhor nos deu, são Teus. E agora, nós te pedimos, Senhor, nos ajude a exercê-lo com excelência, para que o Teu nome seja glorificado, para que todos possam ver as nossas boas obras, as excelentes obras, e dar glórias a Ti. Que a Betel viva assim, em harmonia, possamos viver assim em um só corpo, que possamos viver assim, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado acima de qualquer outro nome, que possamos cumprir a nossa vocação, a oração que Te fazemos no precioso nome de Jesus. Amém e amém.